As 7 maravilhas do mundo moderno: YouTube Premium, papel higiênico folha tripla, Pix, água com gás, gelo e limão, ferramenta do WhatsApp que transcreve o áudio, Air Fryer e o podcast Fatos e Patos. Infelizmente, se você fosse um antigo, você não teria e sequer conheceria nada disso. Mas por outro lado, você conheceria as maravilhas do mundo antigo. Quer dizer, se você fosse um antigo do Mediterrâneo ou Oriente Médio, era tudo bem perto. E a gente vai falar de cada uma delas. Na época tinham as têmatas, meio que um guia turístico, as coisas dignas de serem vistas. E foram uma construção coletiva ao longo de muitos séculos. Não foi um só cara que disse, essas são as 7 maravilhas. Aliás, o número 7 foi o escolhido porque era tido como o número perfeito. E antes da gente entrar nas oficiais, a gente vai passar por alguns que ficaram de fora. Começando com as muralhas da Babilônia, descritas como tão largas que permitiam corridas de carruagens no topo. Foram trocadas pelo farol de Alexandria. E a gente já vai falar sobre. Depois, o templo de Júpiter em Císico, um colosso de mármore branco que rivalizaria em tamanho com o templo de Artemis. E aí foi cortado. O altar de Horns em Delos, um altar feito inteiramente de chifres de animais. Você deve ter pensado também no Coliseu, mas ele foi construído depois da criação das listas. Aí vem o Palácio de Ciro em Persépolis, exemplo de grandiosidade persa. E aí o orgulho grego preferiu não incluir. E para fechar, o labirinto de Amenemá III, obra egípcia com milhares de salas, considerada por Heródoto superior às pirâmides. E falando nisso, vamos começar. Peraí, antes da gente continuar, sabia que dá para você receber imagens e todo tipo de material extra de todos os episódios na sua mão? É só assinar o Apoia-se, apoia.se/GuganShow. Lá tem material complementar para todos os episódios, além de você receber os episódios com uma semana de antecedência e um monte de recompensas legais para cada nível de apoio que você quiser. É super legal. E falando em pirâmides, bem-vindo ao Egito, e a pirâmide é branca. Exatamente. Hoje ela tá meio empoeirada e sem o topo, mas na época era um colosso reluzente de 146 metros, com uma ponta de ouro. Não foi construída por escravizados. Hoje sabemos que foi um trabalho colossal, sem trocadilho, de operários qualificados e gente contratada. Funcionários muito bem pagos, deviam até assinar o papiro para recolher FGTS. Eles moveram 2,3 milhões de blocos de pedra. É como se tivessem empilhado 600 Torre Eiffel feitas de rocha pura em 20 anos. Todo mundo acha que são aquelas 3 que aparecem nas fotos, mas a verdadeira maravilha é só maior. E por dentro, um labirinto, até chegar na Câmara do Rei, onde o faraó Khufu foi deixado em um sarcófago de granito. E não é o único túmulo da lista. Depois temos os Jardins da Babilônia. No ano 600 a.C., o rei Nabucodonosor II, o nome mais irado da antiguidade, decidiu que sua esposa estava com muitas saudades de casa. O que ele fez? Uma viagenzinha? Não, ele mandou construir uma montanha verde no meio do deserto do Iraque. Era engenharia de ponta, usavam o ancestral parafuso de Arquimedes para levar água até o topo e deixar tudo irrigado. O problema? Não tem uma prova arqueológica sequer de que isso existiu lá. Só temos relatos de gregos que talvez tenham exagerado um pouco na ficção com base em outros tipos de parques próximos. Mas a história em si já é uma maravilha. Agora o Templo de Artemis, o alvo favorito dos vândalos. Esse aqui teve 3 versões. A primeira foi levada por uma enchente. Já a segunda levou 120 anos para ficar pronta e era o orgulho dos gregos. Até que um sujeito decidiu que queria ser famoso, entrou lá e tacou fogo em tudo. Por quê? Pelo engajamento. Ele foi o primeiro influencer da história. E ainda era melhor que divulgar tigrinho. Os gregos ficaram tão putos da vida que proibiram o nome dele de ser mencionado. Mas a gente sabe quem você é, né, Heróstrato? Eles reconstruíram o templo ainda maior. Mas aí vieram os godos, depois os cristãos. E por fim, o templo virou material de construção para a Basílica de Santa Sofia. Vida difícil. Depois vem a estátua de Zeus em Olímpia. A história aqui é pura picuinha. Atenas tinha uma estátua de Atena maravilhosa. Mas os habitantes de Élida ficaram com inveja e contrataram o mesmo artista, Fídidas. Abri um parênteses aqui na edição, gente, porque ainda bem que os gregos não falavam português, porque você chamar Fídidas, realmente o bullying ia ser imparável. Agora, recapitulando...
Mas os habitantes de Élida ficaram com inveja e contrataram o mesmo artista, Fídidas, para fazer um Zeus, mas tinha que ser maior e mais ostentação. Ouro, marfim, um trono que fazia o Zeus parecer que ia quebrar o teto se ficasse de pé. Ela entrou para a lista não só pelo tamanho, mas pelo que representava, o auge da devoção grega. Acabou possivelmente sendo levada para Constantinopla, onde pegou fogo ou foi destruída por um terremoto. Eles vão aparecer bastante aqui. Já esse é meu favorito, Mausoléu de Halicarnasso. Mausolo era um governador da Turquia que morreu e deixou sua irmã/esposa, se em costumes da época não julgue, devastada. Ela gastou uma fortuna contratando os melhores escultores: Escopas, Briaxes, Timóteo e Leocares. Decore esses nomes, hein? Vai ter prova. O monumento era tão absurdo que deu origem à palavra mausoléu. Ele sobreviveu a Alexandre o Grande e a piratas, mas sucumbiu a um terremoto. O toque final de crueldade? Cavaleiros medievais quebraram o que sobrou para reforçar um castelo contra os otomanos. Perderam a guerra e a maravilha. Já esse querem até reconstruir, o Colosso de Rhodes. Imagina uma estátua de bronze de 30 metros de altura na entrada de um porto. Foi feita para celebrar uma vitória militar contra o tal Demétrio, que tentou invadir a ilha com uma torre de cerco de 40 metros de altura. Os habitantes de Rhodes venceram, pegaram o metal que o inimigo deixou para trás, derreteram tudo e fizeram o Colosso. Foi a maravilha que durou menos tempo, apenas 54 anos. Afinal, era a estrutura mais frágil possível. Um terremoto deu uma rasteira no gigante, que quebrou os joelhos e ficou deitado no chão por 8 séculos, servindo de ponto turístico, até ser vendido como sucata. Lembrando que sempre um dia depois da publicação do episódio, tem material extra, como é que as pessoas chiques falam? Assim, a dar com pau no Apoia-se, apoia.se/GuganShow. Lá você tem imagens, textos e livros para expandir as curiosidades ao infinito e além. Mas agora voltando aqui. E aí temos o Farol de Alexandria, a única maravilha útil. Quer dizer, ele destronou as muralhas da Babilônia para privilegiar viajantes gregos, valorizar a tecnologia e por uma suposta maior utilidade pública. Mas pergunte à China se eles acharam a muralha útil contra os amigos mongóis. Enfim, diferente das outras que eram só para ego de reis e deuses, o farol realmente servia para algo: evitar que navios batessem nas rochas. Tinha 130 metros e um sistema de espelhos e lentes que potencializava a luz de uma fogueira. Custou o equivalente a 100 milhões de dólares hoje, mas era um marketing perfeito para atrair mercadores. Ficou de pé por 1500 anos e, como você já deve ter adivinhado, o Senhor Terremoto apareceu para colocar tudo no chão no século XIV. No fim das contas, a gente percebe que o ser humano sempre foi obcecado por deixar uma marca, seja por fé, luta ou por exibicionismo, mesmo que a história tenha outros planos. Apesar disso, se serve de consolo, nenhum terremoto vai nos tirar o papel higiênico de folha tripla. Esse podcast foi produzido totalmente pela Dois Patinhos, e sendo assim, por mim, Gustavo Belchansky, o Gugão Show. Se você quer levar a comunicação da sua empresa para outro nível, me mande uma mensagem no Instagram. A gente faz todo tipo de solução para vídeos curtos. E se você gostou desse episódio, eu sei que você gostou, porque é bom demais, avalie com 5 estrelas, siga o programa e nos vemos no próximo episódio.